amigos, esta série de filmes que gravamos destina-se a registrar de maneira simples e informal alguns conceitos-chave da Aliança Espírita Evangélica. Portanto, dirige-se a pessoas que se interessam pela proposta da Aliança como um programa de ação do espiritismo religioso que pode contribuir significativamente para o progresso social. Verificar as diretrizes desse programa e como ele pode ser desenvolvido nos dias de hoje pelos centros espíritas é uma de suas finalidades. Além disso, os depoimentos e experiências aqui apresentados podem ser úteis para os dirigentes e voluntários da Aliança. A formação das novas lideranças, que levarão este movimento além dos seus atuais contornos, pressupõe clareza nos conceitos e fundamentos da Aliança, permitindo que nos unamos mais fortemente no ideal de confraternizar para melhor servir. Eu creio que é importante retroceder à análise do movimento espírita anterior à década de 40. Havia uma busca intensa por apoio espiritual em todas as instituições religiosas, principalmente no estado de São Paulo. Era uma fase em que a população da cidade, do estado como um todo, inchou. Houve um fluxo migratório fortíssimo, gerado pelas guerras no mundo, pela situação adversa em várias regiões do país, como seca e fome, e a crescente industrialização de São Paulo foi um atrativo. E isso tornou o acúmulo de população, principalmente de imigrantes, que num determinado ponto precisavam sobreviver, encontravam aqui oportunidades de trabalho, mas nunca mais iam ver os seus familiares, a sua terra, os seus costumes, nunca mais iam ouvir o seu idioma original. Isso causava problemas, conflitos de existência, e as religiões foram procuradas. Foi um momento em que os centros espíritas foram procurados e nós não estávamos preparados para esse grande fluxo de pessoas. Descreve-se a época em que os centros espíritas distribuíam senhas em filas de pessoas às suas portas para que pudessem ser atendidas, e ainda assim isso franqueava a presença a sessões de materialização, a palestras, alguma coisa que não atendia essa procura por apoio espiritual. Bom, encontrava-se o movimento espírita nessa situação quando houve um interesse por uma união entre os centros espíritas para se organizarem melhor, para atender melhor a população, e é assim que surgiu a Federação Espírita do Estado de São Paulo em 1936. Havia duas grandes casas de referência na capital, a Associação Espírita São Pedro e São Paulo, a Sociedade Metapsíquica e outras casas também de influência, que foram se reunindo na sede da primeira e, após alguns encontros, acharam como caminho, como solução, a criação da federação. E a federação passou a atender as pessoas também na forma de um centro espírita de grande movimento, utilizando da experiência das pessoas dessas várias agremiações espíritas, mas havia um inconveniente, né? A multiplicidade da experiência das pessoas. Cada um tinha uma experiência, cada um tinha um jeito de atender, de trabalhar, não se encontrava uma solução para o melhor modo de atender as pessoas, que continuavam fazendo filas às portas. Bom, essa época coincide com o advento do Edgar Armon na direção da FEESP, no cargo de secretário-geral, e a sua disciplina, autodisciplina e a capacidade disciplinadora que foram adquiridas ao longo de toda uma vida de serviços públicos na Força Pública do Estado de São Paulo, abrindo estradas
Enfim, isso tudo trouxe um senso de organização à nascente Federação Espírita. E o Armon, nós imaginamos, lendo relatos da época, vendo as condições originais dos centros espíritas da década de 30 e 40, e que ele utilizou o bom senso para, primeiro, entender o plano espiritual. Bom, identificou médiuns entre aquelas centenas de pessoas que procuravam a federação, médiuns que haviam organizado um pouco a prática mediúnica às custas do seu próprio esforço, da sua própria experiência, e pediu que eles observassem o que se passava no plano espiritual. E as descrições que vieram, muito interessantes, principalmente o relato das equipes do plano espiritual que se organizavam para atividades as mais diversas. Então, por exemplo, estes médiuns informavam que no plano espiritual vinham grupos de espíritos vestidos como soldados da Idade Média. E eles tinham uma meta, uma finalidade em comum, era de organizarem o esforço de defesa e segurança do ambiente espiritual da Federação. Estes soldados, nas suas experiências milenares, haviam adquirido a capacidade de organizar-se para a defesa, para a proteção, para a segurança, e essa técnica eles empregavam principalmente por ocorrência de ataques de hordas de espíritos inferiores que planejavam destruir os trabalhos da Federação. E esses espíritos da Idade Média apareciam e conseguiam proteger a Federação de maneira adequada. Quando havia atendimento ao público, verificava-se grupos de índios brasileiros que tinham a capacidade de manipular fluidos do ambiente, que tinham a capacidade de auxiliar na organização dos ambientes, deixando-os serenos em condições de atendimento. E assim outros grupos espirituais foram descobertos, se descobriu hindus, árabes, abolicionistas, republicanos, médicos homeopatas, e eles foram se identificando como grupos fraternais, ou seja, descobriu-se as fraternidades do espaço. E o Armon percebeu uma coisa muito interessante. Do ponto de vista organizacional, o plano espiritual se divide em equipes orientadas por tarefas. Ou seja, existe um planejamento na forma como atender, e o que é importante não é a pessoa, não é o grupo de pessoas, é a tarefa a ser empregada. E os espíritos que têm maior experiência e afinidade para se organizarem no cumprimento daquela tarefa, eles são convocados para isso. Isso deu ao Armon a inspiração de que, para ajudar o plano espiritual, nós encarnados devemos nos organizar da mesma maneira. Então ele concebeu um plano de trabalho onde nós também nos dividimos em equipes orientadas por tarefas. Listou as tarefas, que seriam atender pessoas, recebê-las com atenção, anotar as suas dificuldades, encaminhá-las para ouvir uma mensagem baseada no Evangelho, organizar pessoas que tinham capacidade de doar fluidos benéficos do ponto de vista espiritual, e pessoas que tinham capacidade de organizar esses dados. Então, tudo isso montou-se equipes de trabalho que hoje nós reconhecemos como as equipes que recepcionam o assistido, que fazem o lançamento de entrevistas e lançamento de anotações em entrevistas, que fazem análises junto com o plano espiritual, organizando grupos de médiuns de consulta espiritual, né, ou seja, de intercâmbio espiritual, e principalmente as atividades de preleção aos assistidos e de aplicação de passes magnéticos. Então, o que hoje nós entendemos como assistência espiritual em moldes padronizados, nasceu da necessidade de nós encarnados nos organizarmos melhor para atender aquela multidão de pessoas que buscava as casas religiosas, em particular os centros espíritas, à busca de orientação, de uma estrutura interna para prosseguirem as suas vidas. Assim nasceu a assistência espiritual padronizada. Há duas questões a serem exploradas nessa questão. A primeira é sobre ritual. O que significa ritual? Ritual é a repetição de alguns movimentos, de alguns conceitos,
no sentido de que a pessoa não tem muita consciência do que está fazendo. Ou seja, ele repete sem ter uma noção muito profunda, muito clara do porquê está fazendo isso. A segunda questão é sobre padronização. A padronização é a repetição consciente de alguns conceitos que foram experimentados e que, portanto, chegam a um resultado interessante, prático e necessário. Facilita-se, portanto, a utilização, a transmissão desse conhecimento, o treinamento das pessoas. No meu entender, ritual e padronização são duas coisas distintas e que não se aplicam à padronização que é praticada nos moldes de trabalhos da Aliança Espírita Evangélica. O Eduardo comentava há pouco sobre a história do movimento espírita no final dos anos 30 e começo dos anos 40. No início dos anos 40 teve um fato muito importante na FESP. Ela estava ganhando importância no movimento espírita paulista e brasileiro e surgiu um trabalho de grande relevância, que foi as vibrações coletivas em benefício principalmente das pessoas necessitadas em função da Segunda Guerra na Europa. E esse trabalho ele teve uma grande repercussão no plano espiritual. Isso acabou atraindo muitas entidades para a FESP e aí foi auxiliando em diversos trabalhos. Nesse momento, Armon estava empenhado em pesquisar profundamente a mediunidade, começou a pesquisar os passes e isso daí acaba atraindo então pessoas interessadas no assunto. E Pasteur foi uma das entidades que se aproximou desse trabalho. E a colaboração dele foi muito significativa, tanto que Armon, com o passar do tempo, fazendo uma homenagem a essa entidade, denominou os passes de tratamento.